Seja bem-vinda para essa live onde vamos falar hoje sobre APLV no lactente, alergia à proteína do leite de vaca no bebezinho. Eu sou a doutora Raquel Bicudo, nutricionista, sou doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria e ajudo outros nutricionistas a dominarem as alergias alimentares para se sentirem mais seguros nos seus atendimentos e se destacarem como nutricionista. E Nutri, por que é tão importante você saber sobre a APLV no lactente? Especialmente nutricionistas que trabalham com nutrição infantil, com nutrição materna infantil. Porque a alergia à proteína do leite de vaca é a alergia mais prevalente entre as diferentes alergias alimentares aqui no nosso país. Então, o leite de vaca é o principal alimento alergênico quando a gente fala aqui em epidemiologia da alergia alimentar no Brasil. Não temos estudos oficiais mostrando isso, mas é o que nós vemos na prática, tá? Então, realmente, leite de vaca é um alimento potencialmente alergênico e os bebês são aqueles que são mais vulneráveis a realmente desenvolverem esse tipo de alergia. Por quê? Porque quando o bebê nasce, o intestino dele ainda está muito imaturo, né? Ele ainda está formando tanto ali a integridade das suas células, quanto a sua microbiota intestinal. E hoje eu vou falar ao longo da live que realmente tem um papel importante aí a microbiota intestinal com o desenvolvimento de alergias alimentares. Então, é muito importante que o nutricionista que atua com nutrição materna infantil entenda de alergia alimentar e especialmente alergia ao leite de vaca, porque fatalmente algum caso vai chegar até esse profissional. E se você não estiver preparada para atender esse caso, você vai ter que encaminhar, então você vai perder cliente. E uma vez que olhem e falem, poxa, um nutricionista infantil que não entende de alergia ainda, então vou procurar outro que esteja mais atualizado. Hoje em dia não dá, gente, quem atua com nutrição materna infantil precisa ter os conhecimentos básicos sobre alergia alimentar, e especialmente sobre a alergia à proteína do leite de vaca, né? Quando a gente entende de alergia, a gente vai conseguir atender os casos que vão chegar até nós, a gente acaba fazendo mais parcerias com outros profissionais, então parcerias com pediatras, com gastropediatras, com alergopediatras, então a gente amplia a nossa possibilidade ali de network, de profissionais que atuam junto conosco, fonoaudiólogos também, fonoaudiólogas, né, hoje em dia trabalhando muito com isso, e nas crianças mais velhas também psicólogos. Nos lactentes não, às vezes a mãe precisa de uma certa assistência também por conta das restrições que algumas mães têm que fazer. Então, a gente precisa sim estar preparado, né, para poder atender esses casos. Se você não estiver preparado, os casos vão passar por você, você vai deixar de fazer parcerias, você vai deixar de atender uma clientela que pode ser relativamente grande, porque a alergia alimentar, estima-se que ela atinge cerca de 6% das crianças. Então, é muita criança. Pensa, numa escola ali com 100 crianças, 6 alérgicos. Então, quem atua com nutrição infantil precisa entender disso. Até também para poder dar assistência para os berçários, que eles precisam definir, às vezes, protocolos em relação a quais fórmulas infantis usarem nos casos de APLV, de alergia à proteína do leite de vaca, para as crianças que usam fórmulas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre a APLV no lactente, que está em aleitamento materno, e depois no lactente que está em uso de fórmula infantil, tá? Então, lactente é quem está mamando, né? Então, é sobre esses pacientes que eu vou falar, tá? Então, vou falar primeiro sobre os diferentes tipos, as diferentes manifestações. Então, eu sempre digo que a APLV não é o nome de uma doença, né? A alergia à proteína do leite de vaca, ela vai se manifestar de diferentes formas. Então, as doenças são as manifestações alérgicas aí, né? O leite de vaca é o que vai provocar aquela reação no caso.
E voltou. A internet deu uma pausa. Então eu vou voltar a falar aqui sobre as manifestações mais comuns no caso dos bebês que estão em aleitamento materno exclusivo. Então, a manifestação mais comum é a proctocolite induzida por proteína alimentar, que é quando o bebê começa a apresentar sangue nas fezes. Essa é a forma mais comum, é a que eu mais vou comentar aqui nessa live de hoje. Bom, quando o bebê ele apresenta sangue nas fezes, o ideal logo no início é só observar. Agora, se esse sangue ele se tornar mais persistente, persistir ali por mais de 4 semanas, aí sim a gente vai suspeitar de alergia à proteína do leite de vaca. Muco apenas a gente não vai considerar alergia, apenas cólica não vai também nos levar muito a essa suspeita, ao menos que seja uma cólica muito importante, tá? De maneira geral, a gente vai dizer que no caso da proctocolite é o sangue nas fezes a característica principal. E aí, diante dessa situação, então num primeiro momento há apenas uma observação. Se aquele quadro ele persistir ou piorar, aí a gente vai então levantar essa suspeita de proctocolite e o alimento mais frequentemente envolvido é o leite de vaca. Então a proctocolite induzida por proteína alimentar pode ser induzida pela proteína do leite de vaca, pode ser induzida pela proteína do ovo, pela proteína da soja, por outros alimentos, mas o mais comum é de fato o leite de vaca. Leite, ovo, trigo, soja poderiam estar envolvidos, mas a gente vai quase sempre chegar ao leite de vaca como o principal envolvido ali. Aí, nesse caso, a mãe é orientada então a fazer uma restrição absoluta de leite e derivados e qualquer produto que contenha leite, por um período bem curto, gente, o mais curto possível. E sem tirar outros alimentos da dieta dela, sem fazer várias restrições. A gente foca na restrição do leite de vaca por um período curto, porque a restrição nessa fase ela tem que ser absoluta. Então, ela deve evitar qualquer quantidade, né, mínima de leite. Então, evitar, inclusive, o tal do contato cruzado, que pode acontecer enquanto as pessoas estão preparando alimentos. Então, ela deve evitar aqueles alimentos com pode conter leite, com aquele dizer, o rótulo pode conter leite. Ela precisa evitar comer fora durante esse período, porque nem sempre ela vai encontrar, ao menos que sejam locais que façam comidas especiais para alérgicos. Aí há segurança. Do contrário, se ela não está segura, olha, por um período curto de 2 semanas, 4 semanas, se precisar estender, então é possível fazer um certo esforço, né? Mas por isso que a gente fala que é por um período curto. Durante esse período também, apesar de eu dizer que não é para ela fazer restrição de outros alimentos, a gente pede para ela não consumir produtos à base de soja, como por exemplo bebida de soja, tofu, cremes à base de soja, leite condensado de soja, o condensado de soja, essas coisas. Por quê? A gente não quer que ela se sobrecarregue também do consumo de soja, porque senão a criança ela pode se tornar alérgica à soja também. Então, para evitar isso, a gente pede para ela não usar esses produtos, a gente pede para ela, inclusive quando ela for lançar mão das bebidas vegetais, ela tenta fazer um rodízio, então explorar aí diferentes bebidas vegetais, à base de arroz, de aveia, enfim, hoje em dia tem uma infinidade, né, de ervilha, evitar a soja nesse primeiro momento, tá? E fazendo um rodízio entre os demais. A gente não pede, eu geralmente não peço, né? Para que a mãe retire nessa fase lecitina de soja, óleo de soja e produtos que sejam produtos minimamente processados, tais como arroz, feijão, aveia, fubá, amido de milho, enfim. Esses alimentos que são minimamente processados, a gente não pede para evitar aqueles com o dizer pode conter soja, na maioria dos casos, porque senão ela acaba fazendo uma dieta restrita demais, ela acaba não podendo comer arroz, feijão, nada feito com trigo, nada feito com aveia, e aí a restrição se expande demais, dificultando o enfrentamento desse período. Fica melhor para puérpera, né? A mãe que está ali, acabou de ter um bebê. Poxa vida, gente.
Quem já teve filho sabe o quanto é difícil você estar ali com um bebê de 3, 4, 5 meses, ele não dorme bem, a gente não dorme bem, fica todo mundo estressado. Imagina você ter que ainda ir para a cozinha, ficar criando 1000 receitas mirabolantes para poder criar algo que você tem que consumir que seja ali seguro, né? E ainda ter que ficar rodando em diversos mercados, diversos locais para ir lendo os rótulos de tudo para você encontrar aquilo que realmente não vai ter soja também. Então é melhor a gente focar no não pode conter leite, e aí já é difícil assim, gente, mas fica menos difícil, tá? Agora sim, eu estou colocando que é difícil, valorizando o esforço de realmente quem faz essa dieta de restrição. No entanto, é importante que a gente também tenha em mente que a gente não pode sofrer pela pessoa e achar que ela não vai ser capaz de enfrentar isso. Isso é muito importante. A gente precisa depositar um voto de confiança nesta mãe, nessa lactante, de que ela vai sim ser capaz de passar por esse período de dieta de restrição e se preparar para o momento que chega, então, a reexposição aos produtos contendo leite e derivados para a gente verificar se aquele sintoma do sangue nas fezes vai voltar. Às vezes, durante esse período da dieta de restrição, o sangue ele não zera totalmente. Fica, às vezes, alguns pontinhos esporádicos. Tudo bem, gente. Tudo bem. Se antes era bastante sangue e diminuiu, ótimo, é isso que a gente queria. E aí a gente vai querer ver o quê? Se na hora que ela retornar a consumir, se aquilo volta com força novamente. Porque aí sim a gente vai ter a confirmação de que o leite era o causador daquela suposta proctocolite induzida por proteína alimentar. Até então, é só uma hipótese, né? É só uma suposição, a gente desconfia. Não dá para fechar diagnóstico apenas quando o bebê melhora, tá? Então, eu estou falando bastante sobre esse tipo de manifestação, a proctocolite, mas o bebê pode apresentar outras manifestações alérgicas também. Existe uma outra manifestação que também é uma alergia alimentar, que não envolve anticorpos, então não envolve anticorpos do tipo IgE, né? Esse anticorpo específico, ele acaba não sendo envolvido nem nessa proctocolite, nem nessa outra que eu vou falar, que é a enteropatia induzida por proteína alimentar, que é também um tipo de alergia alimentar que ele é mais comum quando o bebê usa algum tipo de fórmula infantil. Então é mais comum com o uso de fórmulas à base de soja, à base de leite, que é quando o bebê começa a apresentar baixo ganho de peso, um comprometimento ali da parte do intestino delgado, onde a gente tem a absorção, a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Então esse bebê ele pode apresentar uma série de características ali de desnutrição, né? Baixo ganho de peso, às vezes uma hipoalbuminemia, ele pode ter uma anemia, enfim, ele pode ter umas consequências ali, e cólica também é importante, mas até como uma consequência dessa má digestão dos alimentos que acabam sendo fermentados, então provocando também uma cólica, uma irritabilidade, distensão abdominal. Então isso acaba ocorrendo. Pode ocorrer em aleitamento materno, mas não é tão comum, tá? É mais comum quando tem fórmulas infantis envolvidas, seja fórmula exclusiva ou mista, né? Quando tem o leite materno mais a fórmula infantil. Então, a gente tem aí diferentes manifestações clínicas. Outra que a gente pode ver são bebês tendo distúrbios gastrointestinais induzidos por proteína alimentar, como um refluxo gastroesofágico e a constipação. Porém, a gente precisa lembrar que esse tipo de manifestação, ela não é exclusiva de uma alergia. Então, tem várias causas para um refluxo, várias causas para constipação. Então, a gente não vai pensar em alergia alimentar logo num primeiro momento. A gente vai começar a pensar em alergia alimentar quando outras tentativas de tratamento são feitas e sem resultado. Então, quando essas tentativas de tratamento, todos os manejos para um refluxo ou então para uma constipação são tentados e não há resposta, aí pode-se desconfiar, então, de uma alergia alimentar, de uma alergia à proteína do leite de vaca, e aí seguir no processo do diagnóstico que eu já comentei, então, que ele recai na exclusão
e depois na reexposição do possível alérgeno. Então, essas são as principais que vão ocorrer ali, dessas não mediadas por IgE, são as mais frequentes, tá? Agora, para os bebês que usam fórmulas infantis, também pode acontecer a alergia IgE mediada, que é aquela que ele tem a apresentação de sintomas imediatos. Sintomas que podem envolver a pele dele, que podem envolver o trato respiratório, que podem envolver o trato gastrointestinal, então com vômito e diarreias imediatos, né, com sintomas ali de espirro, tosse, coriza imediatos. Pode vir a ter uma reação anafilática, né, então envolvendo aí vários sistemas do nosso corpo. Então, essas são as possíveis reações, mas isso, quando é reação IgE mediada, ela não vai ocorrer via leite materno, ela vai ocorrer quando o bebê consome a fórmula infantil à base de leite. E aí, essa reação ela ocorre até 2 horas após o consumo. Então, bebês que apresentam, por exemplo, chiado, que apresentam sintomas respiratórios isolados, a gente não associa esses sintomas respiratórios isolados com alergia à proteína do leite de vaca. Então, não há indicação, por exemplo, de solicitação de exames com dosagem de IgE sérica específica para leite, no caso desse tipo de manifestação, tá? Então, a gente não pode confundir, né? Achar que tudo é alergia alimentar, porque não é. Nem tudo é alergia alimentar. E o bebê, ele pode ter outras alergias. Quer ver uma alergia que é relativamente comum no bebê e não necessariamente está ligada a uma alergia a alimentos? É a dermatite atópica. Então, a dermatite atópica é uma manifestação de alergia, mas que ela pode ser multifatorial. Então, vários fatores podem fazer com que haja o desencadeamento daquela dermatite, né? A piora daquele eczema de pele. Então, tem muitos bebês que nascem já com crostras assim no couro cabeludo, aquele eczema na face, em algumas regiões, nas dobrinhas, atrás da orelha, e não necessariamente isso está relacionado à alergia a alimentos, porque várias podem ser as causas, então. Então, pode ser, por exemplo, ácaros, pode ser alérgenos ambientais de maneira geral, pode ser atrito com algum tecido, pode ser contato com algum tipo de cosmético, sabonete, enfim, diversas causas diversos fatores podem provocar aquela dermatite. Agora, é um problema quando as pessoas começam a relacionar esse tipo de reação apenas com alergia alimentar e uma mãe que está amamentando começa a achar que tudo o que ela come é a causa daquele problema. Isso é um grande problema, porque a gente começa a levar essa mãe a fazer uma restrição a múltiplos alimentos. Isso vai trazer prejuízos para ela, né? Prejuízos nutricionais, muitas vezes, porque ela começa a fazer restrições ali, sem orientações, às vezes até por conta própria, né? Sem fazer substituições adequadas, enfim, e acaba tirando alimentos, isso prejudica a microbiota dela, a microbiota intestinal dela, consequentemente prejudica a do bebê também, e eles entram num ciclo vicioso ali, onde a gente não vê a melhora do quadro, né? Então a gente tem sempre que lembrar disso, né? Que os alimentos, eles são fontes de nutrientes que vão muitas vezes ajudar a melhorar esse quadro de inflamação, né? Vai também ajudar na imunidade dessa criança que está mais suscetível a infecções. Essa criança que tem dermatite atópica, ela tem maior suscetibilidade a infecções cutâneas, por exemplo, né? Ela se coça muito, isso pode levar à contaminação. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado disso e sempre lembrar que o caminho não é exclusivo, nem sempre é a exclusão de alimentos, certo? Então, a gente tem um papel como nutricionista, quando a gente atua na alergia alimentar, especialmente no lactente, a gente tem um papel que é de preservar o aleitamento materno, né? Esse deve ser um objetivo forte para nós, porque a gente sabe a importância do aleitamento materno, a gente sabe que o leite materno vale ouro para esse bebê.
A gente sabe o quanto ele vai trazer de nutrientes, de anticorpos, de probióticos, de prebióticos. É um alimento vivo, é um alimento que ele vai mudando ciclicamente, tem o leite é diferente de manhã, é diferente de noite, ele vai tendo ação nos hormônios da criança, uma hora levando ao despertar, uma hora induzindo o sono. Ele vai modificar quando esse bebê estiver doente, ele vai modificar quando esse bebê tomar uma vacina. É um alimento vivo, né? Então a gente precisa preservar esse aleitamento materno, fazer de tudo para preservar. Então, quando a gente fala de dietas de restrições, a gente precisa ter essa cautela e sempre avaliar como que está sendo para aquela mãe realmente enfrentar aquela situação, daquela restrição. Então, o nutricionista tem que estar ali pronto para apoiar essa mãe, pronto para ouvir. Inclusive, como eu atendo muitos casos de alergia alimentar, eu até vou contar, né? Eu atendo muitos casos de bebês que estão nessa fase de descobrir se realmente aquilo é uma alergia alimentar ou não. Então, na minha forma de atender, e aí é muito particular meu, tá? Tem vários nutricionistas que não atuam dessa forma, mas eu dou acompanhamento por 30 dias. Eu faço a consulta, eu ouço a mãe, é uma consulta de 1 hora e meia, eu ouço tudo, passo as orientações, mas eu deixo a liberdade para ela me mandar mensagens por WhatsApp, caso ela sinta necessidade. Isso acaba dando segurança para elas. E, assim, são poucas as mães que realmente exageram dessa liberdade, sabe? Nossa, conto nos dedos casos que a mãe estava muito desesperada e me procurava demais. Mas que pouco a pouco ela já foi acalmando, ela foi conseguindo perceber o que era uma reação e o que não era. Eu fui ajudando a identificar. Então, elas vão me mandando muitas vezes foto do cocô, elas vão me mandando fotos de como que está a característica da pele, enfim, e nós vamos conversando e ela vai se sentindo mais amparada ali, e esse é o nosso papel. E essa tranquilidade vai ajudando ela, então, a acreditar que sim, o leite materno ele deve ser mantido e aquela fase vai passar e ela vai continuar ela vai conseguir continuar amamentando seu bebê até 2 anos ou mais e vai conseguir fazer uma introdução alimentar respeitosa, calma, tranquila. Porque, olha, faz toda a diferença quando a gente orienta uma introdução da alimentação complementar, quando o bebê está em uso de fórmula infantil ou quando ele está em aleitamento materno. Eu, pelo menos, eu sinto muita diferença, inclusive na orientação. Eu não sei se tem outros nutris que atuam aqui já na nutrição materno-infantil. Se concordarem comigo, podem aí até sinalizar, né, com um joinha ou algum comentário, porque realmente eu sinto essa diferença. Porque, por exemplo, um bebê que, quando ele está em aleitamento materno exclusivo, aí ele vai iniciar a introdução da alimentação complementar, se ele consumir, por exemplo, se ele come um alimento, aí mama um pouquinho, aí depois come o alimento de novo, isso não tem problema. É isso mesmo, né, André? Se você concorda comigo. É muito mais tranquilo, porque aí ele pode mamar um pouquinho, volta a comer um pouquinho, né? E aí ele vai ficando mais tranquilo. O bebê, quando ele tá com fome, é muito difícil para ele comer. Ele começa a desenvolver uma relação ruim ali com o alimento já nessa fase de introdução alimentar. E quando ele está em uso de fórmula, a gente não orienta para ele consumir a fórmula no mesmo horário das refeições principais. Então isso já vai atrapalhando um pouco mais, né? Sai do natural. Começa que a gente começa a querer ter controle sobre aquele bebê, a gente começa a querer ter controle sobre quanto ele vai mamar, porque é a gente que vai preparar quanto que ele vai mamar, a gente que vai orientar, né? Isso então já vai complicando. Ele vai, às vezes, até perdendo um pouco daquela autorregulação que ele tem. Agora, o bebê que ele mama no peito, ele tem a autorregulação ali perfeita, o controle da fome e saciedade. Então, ele tá com fome, ele berra, ele pede o peito, ele não quer mais, ele larga o peito e tá tudo bem. E aí, quando ele for entrar na fase da introdução da alimentação complementar, a gente fica muito mais tranquila de entender que sim, ele sabe quanto ele pode comer. Nós podemos confiar nele.
Até mesmo, gente, a própria musculatura do bebê que mama no peito é totalmente diferente do que um bebê que mama mamadeira. Então, quanto mais a gente pode fazer esforço para preservar e incentivar esse aleitamento, a gente faz. Eu já tive casos que a gente incentivou tanto que a mãe que já tinha parado de amamentar, ela conseguiu fazer a relactação. Então, ela se conscientizou, ela passou a acreditar, ela que antes não estava mais acreditando, ela achava que o leite dela fazia mal para o bebê, causava alergia, ela foi orientada, e aí, mesmo em uso de fórmula, o que a gente fazia? Dava a fórmula e junto punha a sondinha de relactação, então grudada ali, e aí o bebê ia sugando a mama e ia sugando a fórmula junto. E aí ele ia sugando, 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 e essa sucção foi estimulando e o leite dela pouco a pouco foi voltando e pouco a pouco a fórmula já não foi sendo mais necessária e ela voltou a amamentar. Então, às vezes, a gente consegue até mesmo essas coisas gostosas, né? Que a gente vê que realmente é uma conquista quando a gente sabe a importância do aleitamento materno, né? Então, a gente valoriza isso. Agora, gente, se o aleitamento materno não é possível ou há necessidade real de complementação, o que nós podemos oferecer para o APLV, né, para o lactente APLV? Bom, se forem bebês menores de 6 meses, ele tem duas opções. Fórmula infantil extensamente hidrolisada, então a base de leite de vaca, mas extensamente hidrolisada. E a outra seria a fórmula à base de aminoácidos livres. Então, a fórmula extensamente hidrolisada, a proteína sofre hidrólise lá no processo de fabricação, então ela vem toda quebradinha, mas vem assim, ó, vem aminoácidos livres, dipeptídeos, tripeptídeos, às vezes até junção de 4 aminoácidos juntos, vai? Mas ela é bem quebradinha. Então, dificilmente o sistema imunológico reconhece aquelas partezinhas quebradinhas como algo que é agressor. Então, raramente ele vai reconhecer as partes que são capazes de causar reação. Agora, se ainda assim ele reconhecer, aí ele precisa ir para as fórmulas de aminoácidos livres, né, que são aquelas que não vão causar mesmo alergia alimentar. Agora, para os bebês acima de 6 meses, aí sim a gente tem também a opção da fórmula à base de proteína isolada de soja. Tem muitas pessoas que são contra a soja, tem preconceito, tem medo de oferecer soja, mas os guidelines até hoje trazem sim como opção a fórmula à base de soja a partir dos 6 meses, não antes disso, tá? Então não é certo oferecer soja para bebê menor de 6 meses. E também o bebê não pode estar com sintomas gastrointestinais vigentes, porque para quem estava no início da live, eu falei que quando a mãe que está amamentando precisa retirar leite de vaca da dieta dela, é importante que ela também não consuma soja para que o bebê não se sensibilize à soja. Então, da mesma forma, quando o bebê está ali com sintomas gastrointestinais, o intestino dele está mais permeável, mais vulnerável, mais propício ali a ter novas sensibilizações. Então, a gente pede para não oferecer soja nesses casos. Agora, mesmo que o bebê ele tenha sido um APLV com sintomas não mediados, né? Se ele já estiver numa fase mais tardia do tratamento, o intestino já estiver recuperado, a soja pode ser também uma opção. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Por que esse aumento tão grande de bebês com APLV? Boa pergunta, Andressa. Nós temos algumas hipóteses para isso, tá? Uma das hipóteses tem a ver com a microbiota intestinal. Então, alguns fatores, eles podem predispor a uma disbiose intestinal. Então, quando o bebê ele tem situações em que ele vai ter um intestino que ele vai ter menor diversidade de micro-organismos, ou quando ele tiver maior número de micro-organismos patogênicos, isso caracteriza ali uma disbiose, né? E algumas situações que vão favorecer essa disbiose são o parto cesárea, o uso de fórmulas infantis ao invés do aleitamento materno, o uso abusivo aí de inibidores de bombas de prótons, por exemplo, antibióticos,
muitos antissépticos também, um ambiente muito limpo, famílias pouco numerosas, então crianças que são filhas únicas e que vivem em um ambiente muito estéril, tudo isso faz com que a microbiota seja menos diversificada e favoreça o desenvolvimento de alergias alimentares. Além disso, também o uso de junk food, alimentos ultraprocessados, tanto por parte da mãe quanto por bebê. Então, os papinhas industrializadas, os alimentos ultraprocessados, tudo isso vai ajudando a moldar ali a microbiota de uma maneira ruim, predispondo. Essa é uma das hipóteses, tá? Então, são várias as hipóteses, hipótese também de que a carência de vitamina D pode ser que tenha aí alguma relação, enfim, a hipótese também de termos mais essa questão da carência da vitamina D mesmo, o que mais? Uma coisa que eu falei da vitamina D que eu lembrei de falar, mas uma coisa importante, já também ficou comprovado que dar excesso de vitamina D para as mães que estão gestantes também não é benéfico, tá? Então, só para falar, eu falei da vitamina D, aí eu sempre acho importante lembrar de falar do contraponto, porque senão ficam pensando, ah, legal, então eu vou dar superdose de vitamina D para evitar alergia alimentar, e não é bem assim, tá? Então, assim, são algumas hipóteses, né? Nada fechado, mas sim, os casos vêm aumentando no mundo todo, não só aqui no Brasil. E um outro ponto fortíssimo é a exposição precoce do bebê à proteína do leite de vaca. Então, quando eles recebem fórmulas infantis, ainda na maternidade, isso predispõe demais. Esse é o principal fator. Quando eles oferecem leite de vaca para o bebê ainda na maternidade, nos primeiros dias ou nas primeiras horas de vida. Então, isso realmente é prejudicial. Deixa eu ver, uma mãe que teve um bebê APLV tem mais chance de ter outro bebê com APLV? Olha, a alergia alimentar, ela tem um caráter genético. Se pai ou mãe tem algum tipo de alergia, seja ela qual for, pode ser uma alergia a níquel, sabe? Quando a gente usa bijuteria e fica com alergia, pode ser uma alergia, uma rinite, uma asma, enfim, ele já tem um componente genético ali que favorece a alergia. Então, se ela teve um filho assim, se o casal teve um filho assim, vai ter outro filho assim também. Mas não necessariamente porque um teve alergia à proteína do leite de vaca, o outro também vai ter alergia à proteína do leite de vaca. Ambos são predispostos a desenvolver doenças alérgicas. É isso que a gente tem que ter em mente. E dentre as doenças alérgicas pode ocorrer a APLV, né? Então, quando ele é exposto precocemente a essa proteína, há ainda uma maior chance do desenvolvimento dessa alergia. Tá? Gostei muito da sua pergunta, viu? Obrigada por participar, Andressa. Então, gente, ainda falando de APLV, fiquem à vontade, tá? Para mandar as dúvidas de vocês. Isso é uma pergunta muito comum que você fez e ainda eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, como eu tive o primeiro bebê. Olha só, erro de conduta, né? Como eu tive o primeiro bebê APLV, então agora eu vou evitar leite durante a minha gestação, ou então vou tomar menos. Eu vou evitar o leite durante a lactação, ou vou tomar menos. Gente, nada disso, nada disso. O que hoje se sabe é que é para expor ao alérgeno, tá? E que não há necessidade de fazer restrição dos alimentos potencialmente alergênicos pensando em prevenção, tá? Isso caiu por terra, já faz tempo. Então, os estudos falam exatamente o contrário, que é para a mãe continuar consumindo, seja durante a gestação, seja durante a lactação, né? Ela pode continuar consumindo, não tem problema nenhum. E os cuidados que tem que ter é para que ela tenha uma dieta equilibrada, balanceada. Então, não é para aquela mãe só consumir leite, porque tem mães que consomem, são tão, gostam tanto de leite e derivados que às vezes no lanche só toma leite e esquece de consumir frutas, esquece de consumir cereais integrais, esquece de consumir as oleaginosas, né, as sementes, as castanhas. Então, isso tudo acaba sendo ruim. Então, eu falo que ela pode continuar consumindo, mas se ela puder
diversificar essa dieta e ter, inclusive, até outras opções. Não precisa tomar leite todos os dias, não precisa ser em exagero, né? Então, ela pode ir diversificando aí o cardápio, mas não há necessidade de restrição, não, tá? Deixa eu ver. E sobre BB-APLV e IA, a introdução alimentar. Qual a dúvida? Quer jogar sua dúvida aqui? Seja entrando aqui comigo ao vivo ou escrevendo, pode falar. Qual é a dúvida? Eu vou comentar algumas coisas que já chegam aqui de dúvida sobre isso, tá? Uma das questões que sempre me perguntam é assim, se o bebê que teve alergia à proteína do leite de vaca, com sintomas tardios, né, gastrointestinais, por exemplo, sangue nas fezes, às vezes sangue junto com muco e diarreia e tal, se há alteração na fase de introdução alimentar dele, se tem que ser diferente. Eu já recebi, gente, todo tipo de orientação, né? Bebês que receberam todo tipo de orientação. Então, assim, né? A mãe recebeu orientação em relação aos bebês delas, né? Então, assim, orientações que eu já ouvi sobre isso. Já ouvi um alimento novo a cada 7 dias, manter aquele alimento por 7 dias, ou 4 ou 5 dias, né? Tem gente que quer fazer primeiro só um determinado grupo de alimentos e depois outro. Eu considero tudo isso muito prejudicial para o bebê, tá? Então, quando a gente faz isso, tipo um alimento só a cada 7 dias, façam as contas quantos dias terão entre ele fazer 6 meses, que é a fase quando ele começa a introdução, até 1 ano de idade. Vai ser o número de semanas que vai ter ali. São poucas semanas, então o número de alimentos que ele vai poder experimentar vai ser bem mais restrito. Você vai então oferecer para ele uma dieta muito mais restritiva. Isso vai contribuir para quê? Para que ele tenha uma microbiota intestinal também pouco diversificada. Agora, se você consegue colocar mais novidades, mais alimentos para ele, trabalhos diferentes grupos alimentares, explorando diferentes frutas, diferentes verduras, diferentes legumes, diferentes tubérculos, cereais, leguminosas, tipos de carne, você vai favorecer também uma microbiota mais diversificada. Você vai apresentar para ele também diferentes alimentos, né, com diferentes proteínas, vai conseguir manter isso numa frequência ali onde o sistema imunológico vai ficar muito mais favorável a uma aquisição de tolerância àqueles alimentos, o desenvolvimento da tolerância oral, que é o processo natural, né? Então, a gente não pode achar que ele vai fazer alergia a tudo. E se você oferece só um alimento, você vai contribuindo para que ele tenha mais gases, para que aquilo seja mais difícil para ele, então, tá? Então, eu particularmente não gosto de tanta cautela assim. Não, no meu raciocínio não faz sentido e também não vejo na literatura respaldo para isso. Vou fazer uma pausa para ler as perguntas. Deixa eu ver. A Mônica pôs: meu filho não mamou de forma alguma e na época que nasceu, a própria maternidade pediu que comprássemos uma lata de leite. Ele nasceu no interior do Ceará. Meu amor, meu filho do coração. Será que por isso? Não sei se ela continuou. Ele desenvolveu a alergia ao leite de vaca? Mônica, coloca aqui. Pode ter sido sim. O meu filho aconteceu isso. Deram fórmula infantil para ele na maternidade e mais tarde, quando ele recebeu a fórmula, ele teve reação. Então, eu tenho certeza que no caso do meu filho, tudo começou ali sim, com essa primeira exposição. Por isso que hoje a gente faz bastante campanha, Mônica, para que as mães façam doação de leite humano, para que tenha mais hospitais aí que sejam pró-leite materno, que existam, né, que sejam criados aí mais bancos de leite, que os hospitais busquem oferecer mais isso, que as pessoas se conscientizem, porque as pessoas tendem a achar que o leite materno não tem todo o poder que tem, mas ele tem. A gente tem que acreditar mais na natureza, essa natureza divina, né?
Deus fez tudo tão perfeito, eu não sei a crença de cada um, mas eu acredito muito, né? E ele fez tudo tão perfeito, por mais que a indústria tente, e ainda bem que ela tenta, né? Porque o único substituto para leite materno são, de fato, as fórmulas infantis, bebidas vegetais não servem para os lactentes, então o que mais chega perto do leite materno são as fórmulas. Então, ainda bem que a indústria foi atrás disso, para poder oferecer para quem realmente não pôde receber, que foi o caso do seu filho. Então, não se culpe, porque você deu o que era melhor para ele naquela situação, deu o que existia ali para oferecer. Então, na ausência do leite materno, é sim fórmula infantil que tem que ser oferecida, né? É o que existe para fazer essa substituição. Então, não se culpe. Você fez o que foi o melhor para o seu filho, tá? Mas que isso pode ter sido, sim, um gatilho para desencadear uma sensibilização à proteína do leite de vaca? Sim, pode ter sido, tá? Mas você fez o que deveria ser feito e ofereceu o que para ele na ausência do leite materno, né? Se o hospital não tiver outro leite humano para oferecer, é fórmula infantil que tem como opção, tá? Então, só para acalmar seu coração, mas realmente a gente tem que trazer essa informação para poder levantar essas campanhas para dizer que a gente tem que acreditar mais no leite materno, conscientizar uma mãe que está gestante e toda a sua rede de apoio, porque às vezes no momento do parto a mãe sofre alguma questão, fica sem poder amamentar, então quem está ali de rede de apoio tem que ter essa consciência para poder pedir, não, olha, eu quero que seja um leite humano, é possível? Ou então, não, vamos escolher então qual a fórmula infantil que nós vamos oferecer, já que ele vai ter que consumir. E aí, pensar se há a possibilidade ali de oferecer algo que de repente minimize a chance de desenvolver a alergia ao leite de vaca, tá? Deixa eu ler aqui. Uma pediatra indicou iniciar a introdução alimentar com as frutas cozidas. É uma recomendação mesmo? Não, foi escolha dela, né? Não há necessidade, tá? Não há necessidade, não. E, inclusive, olha, introdução alimentar pode começar com tubérculos, pode começar com fruta, pode começar com qualquer alimento, tá? Não há uma regra. É que geralmente a gente começa com frutas porque são mais docinhas, então o bebê estava ali só mamando um leite docinho, cheio de lactose, né? Bem adocicado. Ele tá mais acostumado, então é mais fácil ele aceitar um sabor doce. As frutas também vão ter uma textura mais fácil. No caso da fruta cozida, deve ter sido para facilitar a questão da textura, porque a gente não pode dar nada duro para o bebê. Então, se forem frutas mais duras, precisa ser cozida para estar numa consistência que você consiga amassar com o dedo. Se você consegue amassar com o dedo, ele consegue amassar com a gengiva. Então, tem que ficar nessa consistência, não pode oferecer nada duro. Então, acho que é nesse sentido pensar nas frutas cozidas, tá? Agora, por exemplo, tem frutas que são molinhas, a banana, o abacate, tem várias frutas que não precisam ser cozidas, tá? Então, não precisa ter essa cautela pensando em alergia alimentar, não. Inclusive, é engraçado, a banana, eu falei da banana, né? A banana é um alimento potencialmente alergênico. A alergia à banana tem aumentado cada vez mais, no entanto, não há nenhuma contraindicação de oferecer esse alimento na introdução alimentar. Caso o bebê tenha alguma reação à banana, aí sim esse alimento vai ser excluído até que se investigue melhor essa condição. Mas não há nenhuma contraindicação, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinha. Deixa eu ver aqui da Priscila. Quando dá para entrar com amêndoas e castanhas na introdução alimentar de um bebê APLV e com alergia à soja? Olha, peraí, deixa eu terminar de ler. Devemos esperar ou introduzir junto com outros alimentos logo no início? É assim, Priscila. As castanhas, as amêndoas, né? O amendoim também, teoricamente, podem ser oferecidos a partir dos 6 meses, tá? Não há nenhuma contraindicação. A única questão é que a gente tem que considerar a textura. Então, o bebê ele não vai poder consumir nada duro. Então, a gente vai oferecer ou pasta de amendoim, ou amêndoas raladas, esse tipo de coisa, né? Então, raladinho ali, as castanhas raladas, de uma forma que ele vai conseguir comer. Geralmente, a gente acaba oferecendo isso que horas? Junto com a frutinha. Então, fica difícil entrar exatamente aos 6 meses, porque pense, o bebê está começando
a entender que aquilo serve para comer. Começando a entender como é que faz para levar o alimento até a boca, como é que faz para lidar com aquilo, entende que não é para cuspir, é para engolir, aí como é que faz, conhecendo as texturas, é muita coisa para ele está desenvolvendo. Então a gente começa por alimentos que são mais fáceis para ele. Então a gente começa pelas frutas, pela facilidade, pelos tubérculos cozidos, pelos legumes cozidos, pela facilidade, né? Quando a gente fala do grupo das hortaliças, brócolis, por exemplo, é muito mais fácil, né? Então a gente vai pelo que é mais fácil, porque a gente está ajudando ele a desenvolver a relação dele com a comida. Então, eu acho que fica um pouco difícil a gente tentar introduzir esses alimentos logo assim, bem aos 6 meses. Mas ao passo que ele já vai conhecendo diferentes frutas, diferentes tubérculos, legumes, outros alimentos, aí vai dando chance ali da gente testar essas novidades, né? E o que a gente tem que lembrar também é que esses alimentos, eles trazem muita sensação de saciedade, né? Porque eles têm muita gordura, muita proteína, muitas fibras. Então, ele traz muita saciedade. E aí, se você começa a colocar logo no início, você perde a chance desse bebê comer mais frutas. E as frutas para eles são mais importantes. Se você pegar o guia alimentar do menor de 2 anos, não está dizendo para a gente oferecer. Se você pegar ali a divisão dos cardápios, né, um plano, a sugestão ali de plano alimentar, tem fruta de manhã, aí o almoço, fruta à tarde e o jantar, né, a partir dos 7 meses. A partir dos 6 meses seria fruta, almoço e fruta. Então a gente não tem oleaginosas ali logo de cara, né? Eu acho que lá pelos 8, 9 meses vai dando mais chance, sabe? Porque aí você já tem um cardápio mais amplo. Mas isso a gente vai pegando muito na prática mesmo. O que eu quis dizer antes, falando que teoricamente não tem contraindicação para oferecer a partir de 6 meses. Mas também não há necessidade de você correr para oferecer esses alimentos. Uma coisa muito, muito, muito importante, e aí eu quero trazer esse tema para a nossa live de amanhã, que é a parte de prevenção das alergias alimentares, né? Então a gente já sabe que não há necessidade de ficar adiando aí a oferta dos potencialmente alergênicos, né? Mas também a gente não precisa ficar correndo para oferecer todos eles, tá? Isso é bem importante para a gente não criar ansiedade aí nessa família, e aí a gente também não ficar oferecendo alimentos que não façam parte do hábito da família. Isso não é legal. Então é muito importante que, uma vez que o alimento seja oferecido, ele seja mantido. Os estudos, eles só conseguiram comprovar a prevenção quando houve manutenção da frequência ali, 2 vezes por semana, daquela proteína que estava ali naquele estudo. Então, se você vai começar aos 6 meses, eu acho que bagunça, né? Agora, se é mais pra frente, porque uma vez que começou, você vai ter que manter isso com uma certa frequência, uma frequência semanal. Não adianta oferecer uma vez só. Então, pense bem, porque se não for do hábito da família, se for um alimento caro para a família, se a família não costuma usar, se a família não vai ter noção em relação à questão das texturas, e aí vai poder dar pedaço maior e colocar o risco de engasgo, esquece, então avalie tudo. Então, o Nutri, que trabalha com nutrição materna e infantil, tem que ampliar o olhar. Então, eu tô falando super de alergia, que é para olhar um pontinho. Só que a gente nunca pode olhar só para esse pontinho, a gente tem que ampliar o olhar. E olhar para que ele está desenvolvendo a relação dele com os alimentos e que isso vai ter uma consequência gigante lá na frente. Então, não dá para olhar só para alergia alimentar. A gente tem que olhar como um todo, por todo o aspecto nutricional, social, todas as questões aí relacionadas ao desenvolvimento dessas habilidades de comer e se nutrir, né? Sem focar só na questão da alergia. Espero ter sido clara, Pri. Depois a gente pode debater até mais sobre isso, tá? A Beatriz perguntou se vai ficar gravada. Então, Beatriz, se essas lives de aquecimento para nossa imersão em alergia alimentar para Nutris, elas não ficam gravadas. Algumas até ficam por um período, né? Quando as pessoas pedem bastante, aí a gente acaba
deixando, né? Dependendo até do número de seguidores aí que a gente consegue atingir na live. Essa então não vai ficar gravada. Agora, se amanhã a gente atingir um bom número de seguidores, aí eu deixo até segunda-feira, tá? Mas o mais importante aqui é o convite, mais uma vez, feito para os nutricionistas, para que venham participar da nossa imersão gratuita, online. Imersão em alergia alimentar para Nutris. Começa agora, dia 23, dos dias 23 a 30 de janeiro. Vou falar tudo sobre alergia alimentar, vou explorar esse assunto, vou te mostrar os erros de conduta que é para você não cometer, vou te falar o jeito certo de atender um paciente para que você tenha, então, segurança aí nos seus atendimentos. A Beatriz falou, meu telefone descarregou bem quando eu mandei a pergunta. Putz, olha, eu vou salvar agora. Aproveita e tenta correr para ver logo, porque depois a equipe tira do ar, tá bom? Então corre para ver e se precisar mandar para alguém já avisa, olha, corre para ver porque a equipe da Raquel vai tirar essa live do ar. E eu dei várias dicas aqui. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, deixa eu ver, a Mônica falou, hoje estou tentando me formar em nutrição. Tentando não, Mônica, você vai se formar em nutrição, vai conseguir, você está só aí cumprindo as tabelas, mas não é tentando, você está cumprindo passo a passo para se formar, hein? Vamos lá, vamos abraçar. Se você já entrou, é porque a nutrição tocou seu coração. Se você está aqui me ouvindo até agora também, é porque a alergia alimentar tocou seu coração. E é isso, gente. Às vezes não é a gente que escolhe a especialidade escolhe a gente, né? E então acreditem aí no propósito de vocês, nesse propósito de transformar vidas e deixar um legado muito positivo para os pacientes, quando a gente consegue fazer aí manutenção do aleitamento materno, né, prolongando o tempo dele, né, por um período aí, pelo menos até os 2 anos ou mais, fazendo uma introdução alimentar respeitosa, respeitando ali os sinais de desenvolvimento do bebê, fazendo tudo com mais calma, a gente consegue ter muitas coisas positivas ali, que vão ter repercussões na vida toda desse bebê, tá? E quem sabe até na relação dessa mãe e desse bebê, né? Então a gente consegue empoderar as mães, empoderar famílias e conseguir delas ali um período mais tranquilo para enfrentar, sim, esse medo todo que a alergia alimentar traz pra gente, né? A Liginha falou, acho a PLV sempre um tabu. Pois é, vamos quebrar esse tabu, vamos entender de APLV e vamos levar isso, olha, com leveza, vamos entender que é passageiro, né? E que é possível enfrentar e de maneiras bem pontuais, sem fazer disso algo assim que vá impactar negativamente na vida da pessoa. Eu digo tanto em relação à parte nutricional quanto psicossocial, enfim, os diversos impactos que a alergia alimentar mal conduzida pode trazer. Tá? Então vamos entender sobre isso e quebrar esse tabu. Por isso que nós estamos aqui. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença e pela participação.